Resumo da novela Rei do Gado. Mas antes, se inscreva no canal. Quarta, 10 de maio. Bruno continua sua busca por Luana depois que pediu o carro de Regino. Ele está rodando por todas as fazendas ali de perto. Marcos e Lia se preocupam com Bruno. Eles acham que o pai caiu com o helicóptero, pois o piloto não apareceu e Bruno decidiu pilotar mesmo sem ter habilitação. Lia disse que o pai não deveria se arriscar tanto por causa de uma boia fria. Marcos, muito aborrecido, dispara e diz que quem casou com o violeiro fajuta não tem direito de falar assim do pai dele. Jeremias disse para Judite que quer Luana na fazenda, mas sem Bruno Mezenga. Bruno continua sua busca, tendo que enfrentar até jagunços para entrar nas fazendas. E enquanto ele procura, a noite se aproxima e as dores de Luana aumentam. Jeremias pergunta o que Giuseppe está achando da vida na fazenda. O rapaz disse que está assustado com o tamanho do cafezal que não acaba nunca. Jeremias diz que só são 4 milhões de pés de café. Os dois continuam a conversa falando de tudo que Jeremias conseguiu construir ao longo dos anos. Caiu a noite e para Luana as dores aumentam e ela percebe que está chegando a sua hora. Ela pede ao filho para não fazê-la sofrer tanto, dizendo que só são eles dois no mundo. Bruno está perdido no meio do nada e para porque viu uma cabana. Ele grita, "Ô de casa!" E desconfiando de que Luana está ali, ele entra e se assusta ao ver Luana tão sofrida e abatida. Bruno se aproxima de Luana e ela disse que está sofrendo muito e já está na hora do filho nascer. Ele diz para ela: se meu filho está querendo nascer, ele vai nascer nos meus braços, pelas minhas mãos. Quando a loira pergunta como foi que ele a encontrou, ele diz que foi o coração dele que o guiou até lá. Bruno diz para Luana respirar fundo, abrir bem as pernas e fazer muita força. Depois de muitas declarações de amor e muito esforço da Luana, Bruno recebe seu filho nos braços. Já podemos ver o bebê lavadinho e colocado nos braços da mãe. Chegando na casa do Bruno, todos estão preocupados com o que pode ter acontecido com Bruno. E, na verdade, ele já está com a Luana e o recém-nascido no carro e voltando para casa. Bruno chega no acampamento do Regino, trazendo Luana com seu bebê todo nos braços. Chegando em casa em Ribeirão, Bruno vai logo levando o sermão da Lia. Bruno disse que está tudo bem e a filha olha para Luana com cara de quem comeu e não gostou. Bruno nem liga, pede para a Júlia pegar o bebê e ele pega a Luana nos braços e leva para o quarto. Depois de muito conversar, Lia e Luana acabam se entendendo. Leia diz a Marita que vai continuar mandando dinheiro para a mãe do Ralph. Marcos visita o filho e diante do berço do bebê diz: "Não é porque é meu filho, mas esse menino está cada dia mais bonito." Marcos conversa com Liliana, aproveita e diz que a ama, mesmo estando preocupado com o futuro do julgamento que o espera. Rafaela conversa com Giuseppe e o assusta, perguntando se ele vai ter competência para assumir os negócios de Jeremias. Tavinho
foi falar com o juiz de paz para pedir anulação do casamento dele. Giuseppe reclama de Rafaela para Judite. Ele disse que dá graças a Deus não ter conhecido essa tal de prima na Itália. Bruno admira o filho e Luana, e eles discutem sobre o nome da criança. Depois de muito discutir o nome do bebê, ficou Felipe, Bernardes e Mezenga. Luana liga para Judite e conta sobre o filho. Judite, quando sabe o nome da criança, sai correndo para contar a Jeremias e diz o nome do menino. Jeremias se aborrece ao saber que Luana está na casa do Bruno e disse que o maledito não vai herdar nada dele. E se você gostou, se inscreva no canal.